Livro de Êxodo, capítulo de número 20, e especificamente o versículo de número 12. Vou repetir. Livro do Êxodo, capítulo de número 20, e especificamente o versículo de número 12. Honra o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio e pela oportunidade de mais uma vez ouvir a tua palavra. E muito mais o privilégio de refletir a respeito dela. Fala conosco, Senhor. Ministra os nossos corações. E através da tua palavra, molda-nos, nos tornando mais parecidos com Jesus, desconstruindo em nós tudo aquilo que não te agrada. Assim nós oramos. E em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos dando continuidade à nossa série com o tema As Duas Tábuas. Nós já tivemos a oportunidade de refletir na primeira, que trata exatamente sobre os 4 primeiros mandamentos e que descreve nossa relação com Deus. O não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens de escultura de algo semelhante no céu, na terra e debaixo da terra, o não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão e lembra-te do dia do sábado. Nós agora estamos no 5º mandamento. Nós tivemos um pequeno contratempo, esses 2 últimos programas, dado a nossa rádio não está alcançando aí algumas pessoas, estava funcionando apenas via online, mas hoje nós estamos retornando de maneira abrangente e por isso eu começo fazendo a seguinte observação. No âmago da vida cristã, a importância de honrar o pai e a mãe é destacada como um princípio vital que transcende as gerações. Esse mandamento que está enraizado aqui na lei e que, de fato, chama a nossa atenção no capítulo 20, versículo 12 de Êxodo, não é apenas uma regra de conduta moral, mas uma expressão profunda de respeito, de gratidão e também de amor. Tanto que a Bíblia, em sua sabedoria eterna, ela nos instrui repetidamente sobre a relevância desse mandamento e suas implicações na vida. Êxodo 20, verso 12 diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você vai notar que esse texto ele estabelece um mandamento seguido de uma promessa. A promessa de longevidade. E não só longevidade, mas também de prosperidade. Honrar aos pais é vista aqui não apenas como uma obrigação. Honrar o pai e a mãe aparece aqui nesse texto não apenas como um mandamento, mas, sobretudo, como um caminho para uma vida abençoada e bem-sucedida. Por essa razão, esse mandamento, por diversas vezes, é trabalhado pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento. Aliás, tanto Cristo, no exercício do seu ministério, quanto o apóstolo Paulo, trabalharam esse mandamento reproduzindo não a norma, mas o princípio da honra, do temor, do amor, da gratidão, do reconhecimento da autoridade, que, por sinal, estão por trás dessa norma, por trás desse mandamento. Aliás, lá no Antigo Testamento,
em Provérbios, basicamente o capítulo 23, versículo 22, há um conselho que todo filho precisa ouvir. Lá está escrito: ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Esse versículo nos lembra da importância de ouvir, respeitar os pais em todas as fases da vida, especialmente na velhice, quando o seu conselho e experiência são inestimáveis. Portanto, nós precisamos lembrar que honrar o pai e a mãe é muito mais do que uma norma, é muito mais do que um preceito, é muito mais do que um mero mandamento. Trata-se de um princípio vital, fundamental, extremamente necessário para a vida de todo filho, de toda filha que deseja ter uma trajetória bem-sucedida e abençoada. Aliás, a prática de honrar os pais também se estende ao cuidado não só físico, como também emocional, especialmente em tempos de necessidade. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 5,4, diz: mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Portanto, meus irmãos, eu não preciso levantar argumentos e dar aqui evidências que comprovam que esse mandamento, acompanhado de um princípio, é vital para a nossa vida. Paulo vai dizer que o filho precisa honrar o pai, obedecer o pai, precisa de fato temer papai e mamãe e amá-los. Agora, a pergunta que nós precisamos fazer é: por que o apóstolo Paulo diz que os filhos devem honrar e obedecer os seus pais em tudo? É interessante. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, basicamente o capítulo 6, nos primeiros 3 versículos, ele menciona 3 motivos que devem levar os filhos a ser obedientes ao pai. E o primeiro motivo, pela natureza da obediência. A obediência em si é uma lei da própria natureza e aponta o comportamento padrão, também saudável, de uma sociedade. E isso é tão real que até nas civilizações mais antigas e fechadas, como na cultura oriental, entre os chineses, japoneses, isso é levado a sério. Quanto mais velho é o membro da família, mais honrado. E isso se explica de maneira sociologicamente falando, mostrando que a sociedade oriental, sobretudo nesse quesito, é uma sociedade beneficiada com a bênção da longevidade. Nas religiões como o confucionismo, o budismo, que muito embora nós cristãos, a partir da nossa fé em Cristo, temos, obviamente, nossos desacordos, nossas contradições e imparcialidades, mas mesmo nessas religiões, como o confucionismo, o budismo, a obediência é algo levado a sério, justamente por conta da sua natureza. Aliás, a obediência tem 3 princípios. A obediência é uma virtude, obedecer é uma atitude e ser obediente é uma condição. Portanto, a obediência é fundamental para uma vida bem-sucedida, abençoada e agraciada. Agora, quando você olha para a desobediência, ela se constitui principalmente nas Escrituras e, sobretudo, nas páginas do Novo Testamento, um sinal de decadência moral da sociedade e um sinal do fim dos últimos tempos. Só para você ter uma ideia, em Romanos, capítulo de número 1, a partir do versículo 28 ao 30, Paulo aponta que a desobediência é sinal de decadência moral. Ele vai dizer, eu vou citar apenas o versículo 30,
sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores do males, desobedientes ao pai e à mãe. E aí, se você ler tanto os versos antes quanto os versos depois, vai perceber que Paulo está apontando a desobediência como uma decadência que gera destruição, que desconstrói as bases de uma sociedade, levando as pessoas a flagelos e a sofrimentos. E não é à toa que hoje nós estamos vendo a nossa juventude brasileira, na flor da idade, perdendo a sua vida no submundo da violência, das drogas, do alcoolismo, justamente por viverem um padrão de vida contrário a esse mandamento, aonde filhos deixam de honrar pai e mãe e não atentam para os seus conselhos. A desobediência não é apenas um sinal de decadência moral, é também um sinal do fim dos tempos. Paulo trata sobre isso na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1 a 3, onde ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Note bem, todas as vezes em que Paulo vai tratar sobre essa questão do honrar pai e mãe, ele coloca esse princípio em dois aspectos. Honrar pai e mãe e obedecê-los é uma evidência da bênção de Deus e de que você terá uma trajetória bem-sucedida. Mas quando você desonra, desobedece pai e mãe, você entrou por um caminho de decadência moral, ética, social, espiritual, e o resultado é fatídico. Por isso, eu pergunto para você que está me ouvindo, para você, filhão, para você, filhona, como é que você tem vivido a sua vida? Como é que você tem vivido a sua trajetória? Você é um filho que honra pai, que honra mãe, que obedece e que atenta para os bons conselhos do papai e da mamãe? Porque eu já apontei com base em Eclesiastes que nós, filhos, precisamos ouvir os bons conselhos do papai, os bons conselhos da mamãe e atentar com os nossos ouvidos e com os nossos olhos. A minha pergunta para você: tem obedecido o seu pai? Tem honrado o seu pai e a sua mãe, cuidando deles na velhice, na idade, nas necessidades? Portanto, Paulo mostra que o filho honrar o pai e mãe e obedecê-lo é, primeiro, algo que deve ser feito em razão da sua natureza. Honrar é mais do que obedecer. Os filhos devem prestar não apenas a obediência, mas também o amor, o respeito e o cuidado pelos pais, pois é possível obedecer sem honrar. Quando você pega a história narrada por Jesus do pai prodigioso, tradicionalmente conhecido como a parábola do filho pródigo, você vê algo interessante que tem uma conexão com o que eu estou compartilhando. O irmão mais velho do filho pródigo, lembra? Ele desonrou o pai quando ele disse: eu tenho te servido ao longo desses anos, nunca te desobedeci em nada. Já pensou? Um filho dizer isso, que nunca desobedeceu um pai? Impossível. E detalhe, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse festejar com os meus amigos, e esse teu filho gasta tudo o que é teu com as meretrizes. Esse filho desonrou o pai, mesmo desonrando,
você vai perceber que o irmão mais velho do pródigo, ele tem a atenção do pai que lhe diz: meu filho, tudo que é meu é teu. Portanto, honrar pai e mãe é muito mais do que apenas obedecer. Na verdade, é prestar amor, respeito, cuidado. E esse filho mais velho, o irmão do pródigo que saiu, aquele que nunca saiu de casa, mas estava perdido, apesar de obedecer, era um filho que desonrava. Porque obediência é algo que precisa estar acompanhado de amor, de honra. Honrar pai e mãe é mais do que obedecer. É devotar amor, atenção, carinho a todos eles. Quantos filhos que não cuidam do pai ou dos pais na velhice hoje? E eles estão por aí. Filhos que só trazem flores no funeral do pai. A pandemia demonstrou isso. Filhos que se vão para lugares longínquos e distantes, não manda notícia, não dá notícia, não vem visitar papai, não vem visitar mamãe, no dia do pai não lembra, no dia da mãe também não lembra. Chega datas importantes do ano, ele também não lembra, e no dia que vem, ele vem trazer um buquê de flor com a mãe dentro do caixão, com o pai dentro do caixão. Vou dizer para você, isso não é honra, isso não é honra. Ela não está vendo, ele não está vendo, por isso a recomendação bíblica é que os filhos devem honrar e obedecer pai e mãe enquanto eles estão vivos. Aliás, honrar pai e mãe é honrar a Deus. Escutem bem isso. Honrar pai e mãe é honrar o próprio Deus. Você vai ver isso lá em Levítico, capítulo 19, a partir do versículo 1 a 3. Está escrito: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Cada um temerá a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Dá para você notar isso? No Antigo Testamento, a desonra aos pais era um pecado punido com a morte, de tão grave que era. E é com essa perspectiva que eu estou aqui compartilhando com você esse quinto mandamento. Honrar pai e mãe é mais do que obedecer. É devotar a eles o amor, o cuidado, a atenção necessária em todas as fases da vida. Interessante, lá em Levítico 20, verso 9, como também Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18 a 21, vai tratar sobre esse particular. Olha o que diz Levítico 20, verso 9. Quando um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue é sobre ele. Desonrar um pai e a mãe no Antigo Testamento era passivo de morte, punição de morte, penalidade fatal. Portanto, resistir à autoridade dos pais é insurgir-se contra a autoridade de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado. Honrar pai e mãe, Paulo vai mostrar que traz benefícios para a vida. É só você pegar Efésios capítulo 6, versos 2 e 3. Paulo diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito mais tempo sobre a terra. O que é que Paulo está dizendo? Que quando você honra papai e mamãe com amor, dedicação, temor, devoção, piedade, dando a ele a dignidade que eles merecem, isso atrai sobre a sua vida prosperidade, atrai sobre a sua vida longevidade. Portanto, filhão, você deve ouvir os pais em todos os momentos da sua trajetória, atentando para os seus bons conselhos. Ora, quantos conselhos eu ainda carrego comigo da minha mãe, que hoje já tem 81 anos de idade.
quantos conselhos da minha mãe. Meu filho, um deles, ser preto não é defeituoso. Defeito é não ter caráter. Portanto, deixa eu dizer para você, eu carrego princípios, lições que a minha mãe ensinou sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Evangelho, sobre vida cristã, que eu jamais me esquecerei. Aliás, isso é mais do que uma herança, é legado, são valores que jamais deixarão de existir. Meu pai está me ouvindo agora, lá na cidade de Bacabal. Ontem me mandou um áudio bonito, parabenizando pela conquista no direito. Meu pai está me ouvindo agora. E ele sabe do que eu estou dizendo. Honrar pai e mãe é vital para que se tenha uma vida bem-sucedida. Por isso, você, filhão, deve ouvir o seu pai, atentar para os seus bons conselhos e suas boas instruções. É isso que o 5º mandamento está dizendo. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias de vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Imagine quantas lágrimas e mortes não teriam sido evitadas se os filhos escutassem os pais. Eu vou repetir. Imagine quantas lágrimas e mortes não teriam sido evitadas se os filhos escutassem os pais. Os filhos devem ouvir os pais quanto aos cuidados com as seduções. Aliás, devem ouvir os pais sobre o casamento. Quantos filhos desobedecem o pai? O pai está dizendo, meu filho, essa pessoa não é a pessoa adequada. Esse rapaz não é a pessoa adequada, minha filha. Esse moço não é a pessoa ou essa moça não é a pessoa adequada, minha filha, meu filho. E os filhos não atentam. Depois, como diz os antigos, dão com as burras na água. Cuidado! Um exemplo disso é Sansão. Os pais lhe aconselharam, minha filha, ou melhor, meu filho, você não pode se casar com uma mulher pagã. Quem era ela? Você já sabe, uma filisteia, Dalila, que foi a causa da sua derrota. Os filhos devem ouvir os pais quanto aos cuidados com as seduções. E quando eu digo cuidado com as seduções, droga, sexo, namoro, abandono da igreja e amigos, cuidado, os pais estão sempre orientando e os filhos não atentam. Provérbio 1:10 diz, filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. É uma mãe, um pai aconselhando os filhos. Mas eu vou dizer para você, filhão, você precisa honrar pai e mãe. É honrar pai e mãe justamente o que você precisa lembrar, principalmente você cristão. Você precisa honrar pai e mãe por causa do Evangelho. É por isso que Paulo diz em Efésios 6:1, filho, obedecei vossos pais no Senhor. Interessante que lá em Colossenses 3:20, os filhos devem obedecer aos pais em tudo. Mas em Efésios 6:1, os filhos devem obedecer no Senhor. O que Paulo está ensinando é que os filhos devem obedecer aos pais porque são servos de Cristo. Que os filhos devem obedecer os pais por causa do seu relacionamento com Cristo. E aí eu vou dizer para você, somente assim você terá uma vida agraciada, abençoada, bem-sucedida. Por isso, filhão, filhona, você que está me ouvindo, e eu concluo aqui esse 5º mandamento. Você tem honrado o seu pai? Você tem honrado a sua mãe? Tem atentado para os seus bons conselhos? Você tem aberto os seus ouvidos para ouvir as instruções do seu pai e da sua mãe? Você tem trilhado uma rota de quem já tem experiência e conhece a vida? Eu vou dizer para você, rapaz, para você, moça, cuidado. O segredo de uma vida bem-sucedida é uma vida voltada para Deus. Que o Eterno continue te agraciando e te dando graça. Pai, eu te agradeço pelo privilégio e pela oportunidade de ouvir a tua palavra e por ela ser instruído e assim
advertido. Que os filhos saibam honrar papai e mamãe e nós tenhamos uma trajetória bem-sucedida. Em nome de Jesus. Amém.